Paz do Senhor, fico muito feliz em estar podendo dividir essa mensagem com você. Deus me deu uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com você. Não sei em que momento da sua vida esse vídeo ele tem chegado até você, em que hora da noite, em que vigília da noite, ou do dia, ou da tarde, esse vídeo ele tem chegado até você. Como está a tua vida nesse momento, o que você está passando. Mas Deus tem uma palavra de vitória para você. Deus tem uma palavra de despertamento para a sua vida, né? Deus me trouxe aqui na tarde, na noite, na madrugada desse dia, né, para dizer que primeiramente Ele está com você, né? Sobre a tua vida tem uma promessa que jamais você ficaria sozinho, que jamais você seria desamparado, abandonado, né? Jesus, ele mesmo disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Amados, dentro da palavra de Deus, né, existe muitas orações. Talvez você mesmo aí em casa, né, tem se feito nesses últimos dias muitas orações ao Senhor, né? E algumas delas têm sido respondidas, outras não têm sido respondidas, né? Às vezes você está buscando de Deus uma resposta para algo, para alguma coisa, e talvez essa resposta ela não tenha chegado até você, e com isso tem batido o desespero. Por isso Deus trouxe esse vídeo até você nesse momento. Por isso Deus se preocupou que esse vídeo chegasse até você, né, para te dar resposta às suas orações, para dizer que Ele é contigo, para dizer que Ele é com você, né? Então, a palavra do Senhor, né, é uma palavra de conforto, porque a palavra já nos começa dizendo que Deus ele não nos abandonou, né? Que o seu filho ele foi para o Pai, mas ele enviaria alguém. Quem ele enviaria? O Espírito Santo, o Consolador, que estaria comigo e com você até a consumação do século. E essa é a certeza, e essa é a resposta que as nossas orações ela têm sido ouvidas pelo Senhor. Ah, mas pregador, então por que as minhas respostas ela não vêm? Tenho orado há bastante tempo, tenho me dedicado nas orações e as respostas elas não chegam. Amados, quando Jesus estava, né, orando, né, se você for pegar a tua Bíblia, o teu exemplar da Bíblia, não sei se você possui um exemplar da Bíblia, né, na sua casa, né, e Jesus ele estava orando e um dos seus discípulos ele chega até Jesus e faz a seguinte pergunta: nos ensina a orar, né, como João Batista ensinou aos teus discípulos. E Jesus, né, ele começa a dar instrução de como devemos orar, né? E aí ele faz uma oração dominical. Ele diz: olha, quando orares, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amados, quando nós pegamos essa oração de Jesus, é uma oração muito simples. Dentre todas as orações que existem na Bíblia, são muitas orações que existem na Bíblia, nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, sempre vai haver em algum momento da história alguém orando, sempre vai haver alguém buscando em Deus uma resposta. A oração é a nossa certeza
que existe alguém maior do que nós para resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Cada um busca dentro da sua fé, dentro daquilo que acredita, sabe, uma solução para os seus problemas. Mas eu quero dizer para você que a solução para os nossos problemas, ele tem nome e sobrenome. Chama-se Jesus Cristo, sabe? Ele nos ensina um modelo perfeito da oração para sermos atendidos pelo nosso Pai. Ele disse, Pai nosso que estás no céu. A oração de Jesus, ela começa dando a Deus a santificação que lhe é devida. Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, né, quando começarmos a orarmos, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a santidade de Deus. Amados, a oração não é algo simples, sabe? Por mais que Jesus tenha nos ensinado, parece ser simples a oração, mas ela não é. Porque muitas das vezes, quando nós estamos orando a Deus, né, na nossa simplicidade, na nossa humildade, muitas das vezes nós deixamos de reconhecer quem Deus é. E Deus, ele é santo. E muitas das vezes, dentro da nossa oração, sabe, nós esquecemos de agradecer, de santificar o nome do Senhor, né? A Bíblia diz que pedis e pedis mal, por isso não recebeis. Então nós temos que saber como pedir. Por quê? Porque se nós pegarmos essa oração, nós pegarmos a oração do Pai Nosso, você vai ver que essa oração do Pai Nosso, ela é dividida em 3 partes. E quais são essas 3 partes, pregadores? Sou pregador. É o seguinte, a primeira parte da pregação fala sobre a vontade soberana de Deus. A segunda parte vai falar da nossa vontade. E a terceira parte vai falar da vontade do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Mas se a vontade de Deus é soberana, já não há necessidade de existir as outras 2 vontades. As outras 2 vontades seriam aniquiladas pela vontade soberana de Deus. Amém? Seria fácil, seria simples se Deus ele impôs sobre nós a sua vontade. Só que a oração, ela diz, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu. No céu não há oposição à vontade de Deus. No céu, os anjos, eles não questionam a vontade de Deus. Então, no céu, a vontade de Deus, ela é soberana. Porque os anjos, eles não questionam. Os anjos aprenderam que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E quando Deus parte para a terra, então ele encontra resistência à sua vontade pela nossa parte e pela parte do inimigo. Porque muitas das vezes, dentro das nossas orações, nós não queremos que nós até oramos para que seja feita a sua vontade. Nós oramos para Deus, seja feita a tua vontade. Quando, na verdade, nós queremos que a nossa oração ela seja respondida na íntegra, no seu todo. E Deus ele não pode jamais responder uma oração se não tiver de acordo, sabe, com o seu propósito, de acordo com os seus desígnios, de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque Deus ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Infelizmente, nós somos seres limitados. Nós enxergamos o hoje, nós enxergamos o agora, nós enxergamos esse momento. Mas Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, Deus é onipotente. Deus sabe das coisas por antecipação. Deus sabe que se nós podemos receber nesse momento ou não. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, nós fazemos uma oração de entrega na mão de Deus, mas nós não deixamos. Quantos de nós, muitas das vezes, estão orando pela esposa,
quantos nós estamos orando pelo marido, pelo aquele filho. E todo dia nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Ah, Deus, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos, toma meu marido nas tuas mãos, toma minha esposa nas tuas mãos, toma meus filhos nas tuas mãos. Mas de fato, nós não deixamos na mão do Senhor. Porque deixar na mão do Senhor é descansar. Deixar na mão do Senhor é repousar. Deixar na mão do Senhor é saber que a vontade de Deus, ela vai ser feita e não da forma e da maneira que nós queremos. Deus tem a sua maneira e a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua maneira e a sua forma de agir. E essa maneira não é a minha maneira, essa maneira não é da forma que eu quero. O tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, fala assim, mas se a vontade de Deus ela é soberana, sabe, né? Ela está acima de todas a minha vontade, ela está acima da vontade do inimigo. Sim, a vontade de Deus ela é soberana. Só que desde o momento em que Deus coloca nas nossas mãos uma responsabilidade, Ele não vai passar por cima dela. Desde o momento em que Deus outorga para o ser humano, né, uma responsabilidade, porque a responsabilidade ela foi outorgada ao ser humano lá no Jardim do Éden, lembra? Deus coloca o ser humano na terra, Deus coloca o ser humano no jardim e diz para ele, olha, que domine sobre todas as coisas, que todas as coisas sejam sujeitas a você. Então ele passa o controle, o governo desse mundo para a mão do homem. E o que o homem faz? O homem na queda, na sua queda, quando ele deixa o pecado entrar no mundo, ele passa o governo para as mãos do inimigo. E com isso passa a existir mais de uma vontade. Passa a existir a vontade do homem e passa a existir a vontade do inimigo. Agora o inimigo ele tem o governo, o controle do mundo. Pois a palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno sobre a sua influência. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas já paramos para pensar muitas das vezes que se para cumprir na íntegra essa palavra, nós temos que abrir mão das nossas convicções, nós temos que abrir mão daquilo do nosso porto seguro, porque da vez nós largamos na mão do Senhor, mas na mesma oração que nós colocamos nas mãos do Senhor, nós tiramos de volta. Nós confiamos pela metade. Nós confiamos a nossa vida, ao nosso familiar, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho na mão do Senhor pela metade. Nós estamos sempre querendo dar um jeitinho para ajudar o Senhor. E Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não precisa do nosso jeitinho, sabe, para fazer a sua vontade. Nós temos que aprender a colocar nas mãos do Senhor e deixar lá, confiar e viver a nossa vida. Porque quando nós não fazemos isso, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque as pessoas pela qual nós estamos orando, muitas das vezes nós estamos jejuando, está vivendo a vida dela, o marido não sai da porta do botequim, não sai da porta da barraca, o filho não sai da balada, tal. E aí você começa a entrar no seu coração o desânimo de achar que Deus ele não está te respondendo, de achar que Deus ele não está te ouvindo. Mas a palavra do Senhor vai dizer o que para Daniel? Que desde o primeiro momento em que Daniel ele aplica o coração a entender, sabe, né, as coisas de Deus, na primeira oração, a palavra diz que Deus ele então manda Gabriel descer com a resposta. E a palavra do Senhor vai dizer que já tinha 21 dias de Daniel orando, mas havia uma batalha. O anjo estava batalhando para chegar até Daniel com a resposta. E quando o anjo chega até Daniel com a resposta, ele diz, olha, desde o primeiro dia
eu desci com a resposta, mas eu fui impedido. Por que ele foi impedido? Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a nossa luta, ela não é contra o sangue e não é contra a carne, mas é contra os principados e as potestades, os dominadores das regiões celestiais. Então não é que a sua oração a Deus, ela não foi respondida. É porque nós estamos incluídos dentro de uma batalha espiritual. E nós temos que entender que neste mundo não é só a vontade de Deus que opera. É a nossa vontade, é a vontade do inimigo. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você confie nele plenamente para ele resolver aquilo que você colocou nas mãos deles. Qual é a sua vontade? Que Deus resolva na mesma hora e no mesmo tempo em que você orou. E qual é a vontade do inimigo? Que você desista da sua oração. Que você não coloque confiança em Deus. Que você abra mão de orar, trazendo ao seu coração o desânimo. Muitas das vezes, você já reparou que todas as vezes que nós oramos, eu não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu algumas vezes comigo, quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus uma resposta, estamos orando para que algo aconteça na nossa vida, a resposta que vem é sempre uma resposta negativa. Cada vez mais nós oramos para o fulano sair do mundo do vício, da bebida. Quanto mais a gente ora, parece que quanto mais a gente ora, mais ele se afunda. Mais ele sente prazer naquela vida. Porque o inimigo ele está trabalhando para aprisionar aquele homem, aquela mulher, aquela jovem dentro desse sistema. Mas Deus, através do Espírito Santo, também está trabalhando. Só que Deus ele não pode passar por cima das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Deus nos deu um livre-arbítrio, Deus nos deu uma escolha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele tem que criar agora meios e situações para alcançar a nossa vida sem esbarrar no nosso livre-arbítrio. E muitas das vezes é necessário, nós temos que entender que é necessário que aconteça algo, que Deus faça algo na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, para ele reconhecer a necessidade de voltar a Cristo. Então a oração do Pai Nosso nos ensina que não tem só a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todos os homens alcancem e encontrem a salvação. Que venha até Ele através de Cristo Jesus, o seu Filho. Porém existe a nossa vontade, porém existe a vontade do inimigo, que tem lutado contra as nossas vidas dia e noite, fielmente, ferozmente, para que nós desistamos, para que nós abandonamos a nossa fé em Cristo. E a oração do Pai Nosso, ela nos ajuda. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso nos ajuda. Ela diz, olha, perdoa. Ela nos ensina a perdoar. Ela perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas quantos de nós, muitas das vezes, fazemos a oração do Pai Nosso e não conseguimos perdoar aos nossos irmãos, não conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos humilhou. Essa não é a nossa vontade. Não está operando aí a nossa vontade, porque a vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que você corra até o seu irmão que te ofendeu e diga, olha, você me ofendeu, mas em nome do Senhor Jesus, vamos nos acertar, porque nós somos irmãos em Cristo, nós estamos na mesma caminhada. Nosso objetivo é o mesmo, de chegar até os céus. Mas agora está operando a sua vontade, porque você se encontra dentro da tua razão, você não quer sair da tua razão. E olha, a vontade de Deus sendo deixada de lado, olha a vontade de Deus sendo abandonada, porque você quer que seja feita a sua vontade. Mas o que você não entende, que muitas das vezes nós não entendemos,
é que quando nós nos posicionamos dessa forma, nos posicionamos dessa maneira, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Porque é o inimigo que quer que você fique brigado com seu irmão. O inimigo é que quer que você não perdoe, que você não libere o perdão. Às vezes, apenas uma mudança de vida, uma mudança de atitude nossa, pode fazer com que Deus opere o milagre na vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Por quê? Porque existem algumas orações que elas não são atendidas. E por que não são atendidas? Porque é feita com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Eu não sei como está o seu coração na noite desse dia, ou na tarde, na madrugada desse dia. Mas eu quero dizer para você, se você espera que Deus responda a sua oração, se você espera que Deus atenda a sua oração, é necessário que você aprenda a obedecer à vontade de Deus. Porque não adianta você querer fazer a sua vontade. Não pode, não deve ser da nossa maneira, mas tem que ser da maneira de Deus. Lembra? A maneira de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a minha necessidade. Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa, do que nós precisamos e necessitamos. Mas como nos dá sem antes nos tratar? Como nos dá, sabe, sem antes nos redimir, nos lavar, nos limpar, nos transformar em servos? No céu, a vontade de Deus ela não é discutida. Nos céus, a vontade de Deus não é questionada. No céu, o nome do Senhor é santificado. Os anjos vão voando de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O nome do Senhor é santificado, é glorificado. Nós temos que entender que nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nas nossas vidas, se nós não aprendermos a adorarmos antes de pedirmos, a santificarmos o nome do Senhor antes de pedirmos, é uma oração egocêntrica, egoísta, uma oração que visa os nossos próprios interesses e não o interesse de Deus, e não que busca nossas próprias vontades, nossos próprios interesses, e não a vontade de Deus, e não a soberana vontade de Deus para nossas vidas. Então Jesus ele nos dá um modelo de oração, ele nos ensina como orar, como buscar a face de Deus, de uma forma que a nossa oração ela venha a ser o quê? Aceitável. E uma oração aceitável é uma oração que nós nos humilhamos perante a Deus e reconhecemos a sua grandeza e a sua majestade. É uma oração que nós santificamos o nome de Deus, porque Ele é santo. A palavra do Senhor hoje, olha, sede santo, porque o Senhor santo é. Deus é santo. E nós temos que buscar essa santidade através das nossas orações. O Senhor conhece a nossa necessidade. Não é errado pedir. Não é errado pedir. Até porque o próprio Senhor Jesus, ele nos estimula a pedir. Ele disse: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, vê as portas se abrir. Então não é errado pedir. Nós só temos que entender a forma certa e a forma correta de se pedir. De uma forma que nós não sejamos egoístas, egocêntricos, olhando para os nossos próprios umbigos. Mas nós olhamos, né, uma oração que nós colocamos
a vontade de Deus acima das nossas vontades, os desejos de Deus acima dos nossos desejos, porque os pensamentos do Senhor, eles são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são retos, são planos, são mais altos do que os nossos caminhos. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Deus sabe do que nós precisamos. Antes de mesmo abrirmos, lembra que o salmista falou? Lembra que o salmista diz: de longe tu entende o meu pensamento. Tu sondas e me conheces. O Senhor, Ele é aquele que sonda os nossos corações. Esquadria os nossos corações. Faz a leitura do nosso coração, do nosso pensamento. Não adianta chegar diante dele com hipocrisia, com falsidade nas orações. Amados, que Deus, Ele possa na tarde, na manhã, na noite, na madrugada desse dia, fazer você entender que, embora nós muitas das vezes oramos querendo pressa, querendo que Deus faça as coisas com pressa, o Senhor tem que salvar logo, o Senhor tem que libertar logo, o Senhor tem que curar logo. Mas, infelizmente, não é assim. Eclesiástico, capítulo 3, vai dizer o quê? Há tempo debaixo dos céus para todas as coisas. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Não é no meu momento, não é na minha hora, mas em todo momento Deus está trabalhando. Em todos os momentos Deus está criando meios e situações para alcançar a vida daqueles a quem você tem orado, para abrir portas, para curar, para libertar, para transformar, para mudar, para renovar vidas. Deus, Ele conta, sim, com as suas orações. Ele quer que você ore, Ele quer que você busque, mas devemos revisar as nossas orações. Devemos ver e entender como nós estamos orando, como nós estamos buscando ao Senhor, e se de fato a nossa busca pelo Senhor tem sido para que a vontade dEle seja feita nas nossas vidas, para que a vontade dEle se cumpra como ela é cumprida nos céus, nas nossas vidas. Nós temos que nos analisarmos e vermos se nós estamos sendo tão obedientes quanto os anjos são. Porque não adianta orarmos na desobediência. Não adianta orarmos sem querermos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você saia da sua zona de conforto, que você não olhe só para você, mas que você expanda o reino. Lembra do início da oração do Pai Nosso? Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Ou seja, só a mim? Não, só a você, a todos. Expanda o reino, se preocupe em levar a mensagem do reino, trabalhe para Deus, e pode ter certeza que Deus vai trabalhar a teu favor. Amém? Fique com essa mensagem no nome do Senhor Jesus, que Deus Ele possa estar falando melhor através do Espírito Santo no seu coração, que a paz que excede todo entendimento possa guardar o vosso coração em Cristo Jesus, sabe?
Que Deus em Cristo Jesus, Ele possa suprir todas as suas necessidades. Que você tenha uma semana de paz, que você tenha um dia de paz, um final de semana de paz. Que a graça soberana do nosso Deus possa alcançar a sua vida. Nos acompanhe nas redes sociais, ative o sininho aí para que você receba mensagem como essa. Estarei sempre trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Nos siga nas redes sociais, eu sou Marcelo Barbosa, né? E é só botar lá Marcelo Barbosa lá, @Marcelo Barbosa, né? E você vai nos acompanhar nas redes sociais, né? E Deus vai falar poderosamente, né? @Marcelo Barbosa 8187, né? Marcelo Barbosa, tudo junto, 8187, siga lá, né? Para mais vídeo como esse, né? Se você gostou do conteúdo, né? Notifique lá o sininho para quando eu gravar mais vídeo como esse, eu irei gravar, principalmente agora nos últimos dias da igreja na face da terra. É necessário que mensagem, não só como essa, né, mas mensagens de alerta sobre os sinais, né, possam chegar até as nossas vidas. Amém? Fique com Deus, tenha um final de semana de paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em Cristo Jesus.